Olá, eu sou o Adriano e juntamente com o professor Vitor Ribeiro Filho, desenvolvemos o artigo Acessibilidade e Mobilidade Urbana nas Pequenas Cidades. Estamos apresentando juntamente ao primeiro Congresso Nacional de Engenharia, o CONENGE. Esse trabalho propõe a fazer a identificação dos principais entraves em relação à acessibilidade e mobilidade urbana nas pequenas cidades. Mas essa é uma realidade que não é apenas das pequenas cidades. Cidades médias ou cidades grandes também, cidades de maior porte também acontece a mesma coisa. Há exemplo aqui de Uberaba, né? Uma reportagem de 2014 que mostra as dificuldades que as pessoas com deficiência ou cadeirantes enfrentam nas calçadas, e por isso foi a reivindicação de uma ONG na época. Então esse tema ele é muito relevante, ele é importante porque se trata de um direito fundamental, né, quando se trata da questão da acessibilidade. Então ela vai muito além do deslocamento físico, né, ela vai na questão da integridade, de reconhecimento como cidadão mesmo, uma questão de cidadania, e por isso as cidades acabam negligenciando essas questões ou esses temas, vamos colocar dessa forma, né? E aí acaba ocorrendo então uma injustiça espacial, onde que o direito de ir e vir ele acaba sendo prejudicado a qualquer pessoa, em especial as pessoas com deficiência. Nesse caso específico, nós podemos tratar também de outras pessoas com mobilidade reduzida, exemplo de pessoas que estão ali gestantes ou idosos. A metodologia desse projeto, ou melhor dizendo, dessa pesquisa, né, para esse artigo, a gente trabalhou em cima de revisão bibliográfica e depois da análise exploratória do tema, principalmente voltado para as pequenas cidades, e uma análise do conteúdo, identificando e interpretando em cima daquilo que se propõe essa discussão em cima da pequena cidade. E a partir daí, então, a gente pôde identificar que existem uns desafios grandes a serem enfrentados ainda quando se trata da implementação das leis, né? Principalmente quando se trata de limitação orçamentária, quando se trata de pequenas cidades, isso é uma realidade de quase todas as cidades pequenas no Brasil. Carência técnica é um outro ponto importante também a ser observado, porque muitas das vezes não se tem um corpo técnico ali adequado para fazer planejamentos, elaboração de projetos, cobrar a fiscalização efetiva, e um conflito de prioridades, porque na maioria das vezes as pequenas cidades ela vai sempre voltar em cima da educação básica, em cima da saúde, e ao invés de lidar com outras situações, a exemplo da acessibilidade. E com isso a gente enfrenta então algumas barreiras, né, frente à acessibilidade. São inicialmente as econômicas, devido à escassez de recursos e investimentos destinados de fato à acessibilidade. Atitudinais, muitas das vezes a própria sociedade não reconhece a importância dessa acessibilidade, e quando se trata de pequenas cidades, meio que normaliza algumas questões, algumas barreiras físicas, ali acaba passando despercebida. E institucionais, né, que a instituição como um todo, do governo, a fiscalização e outras ONGs que não estão tão presentes e tão atuantes assim nas pequenas cidades. E a partir daí a própria infraestrutura, que é inadequada na maioria das vezes quando se trata de pequenas cidades. No contexto socioeconômico, a exemplo aí dessa reportagem aqui do Correio Brasiliense, ainda da época da Covid, mostrou que as questões socioeconômicas interferiam por demais quando se tratava nas questões de saúde, né, das pessoas que estavam ali acometidos com a Covid-19. E não é diferente quando se trata de acessibilidade e mobilidade, porque existe uma desigualdade social em situações onde são mais precárias, e na maioria das vezes a pequena cidade se enquadra dessa forma, uma dependência financeira maior, priorização das demandas é o que acontece na maioria das vezes das pequenas cidades, e o ciclo de exclusão, né, que aí se acaba acontecendo e provocando um ciclo de exclusão, onde que a pessoa com deficiência ela acaba ocorrendo o que a gente pode chamar de invisibilidade, que isso causa muita exclusão para essas pessoas. Uma das soluções seria a gente desenvolver o desenho universal, que é proposto por Macy lá já em 1985,
onde que propõe que o desenho seja mais planejado de forma a contemplar todas as diversidades, né? De maneira que seja mais integrativo, né? Seja mais inclusivo, de certa forma. Mas é um grande desafio entre a teoria e a prática, onde que a gente possa, de fato, aplicar isso no dia a dia, principalmente quando se trata de pequenas cidades. Existem outras autoras e outros autores, a exemplo da Silvana Cambiage, que trabalha esse tema também, atualmente. E existe sim legislação pertinente, que atua tanto no cenário nacional, estadual e municipal, e a partir daí tem normas com relação à construção civil, né? A arquitetura, que é a 9050, tem as leis brasileiras e a lei da inclusão principalmente, a 13146, mas as leis por si só não dão conta, né? Precisa de fato do agente público atuar aí como um agente aplicador dessas leis, cobrança dessas leis e principalmente orientação. Seria extremamente importante, juntamente com outros órgãos, mesmo nas pequenas cidades, associações, etc., pudesse fazer então uma apresentação desse tema, discutir esse tema, levar esse tema para as escolas, o ensino fundamental, ou seja, implementar isso culturalmente também na cidade. Então, quais seriam os caminhos então para a superação, né, proposto no artigo? Governança participativa, onde que a gente pudesse envolver mais a sociedade, um planejamento pensado mais nessa questão da adaptação, onde que pudesse de fato incluir essas pessoas que ficam ali muitas das vezes marginalizadas, né, que não são incluídas nessa importância, vamos colocar assim, e que eu acabei de comentar anteriormente, a questão da educação e conscientização, né, principalmente trabalhar isso nas ONGs, em associações comerciais, enfim. E, por fim, seria uma cooperação intermunicipal, que outras cidades e vizinhas também, com a mesma característica, pudessem trabalhar atuando juntas, né? Então, a gente tem dentro das considerações finais, que a gente traz algumas contribuições, que a partir daí a gente pode estar discutindo isso, como está discutindo aqui agora, as recomendações que têm que ser de forma interdisciplinar e em caráter de urgência, não dá mais para esperar com relação à falta de mobilidade e acessibilidade nas pequenas cidades. Isso é um ponto emergente que deve ser discutido principalmente pelos agentes públicos de qualquer cidade brasileira. Aqui estão as principais referências bibliográficas, né, que a gente utilizou. E a gente agradece muito a organização do CONEG, juntamente com a editora Multi Atual, e também gostaríamos de agradecer ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos, o PSRH, juntamente com a FAPEMIG, que possibilitou todo esse trabalho ser desenvolvido aí ao longo da pesquisa.